Hoje, 5 de março, sexta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 104 e 105, que nós vamos ler a primeira estrofe, que diz: Mandou vir então a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. José, que foi vendido como escravo. O salmo de hoje é um salmo responsorial a um acontecimento fundamental da história da salvação. Nós sabemos a história dos 3 grandes patriarcas do povo de Deus: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, que é pai de Isaque, Isaque, que é pai de Jacó, e Jacó, que terá seu nome mudado para Israel. E ele terá 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. O fundamento para que todo o povo de Deus, o povo judeu, possa viver como povo de Deus a partir das 12 tribos de Israel. Mas tem um detalhe nessa história que nós vamos ver na primeira leitura, quando um desses 12 filhos de Israel se chamava José, que nós conhecemos como José do Egito, por um acontecimento da sua história. Então vejamos o que é dito hoje na primeira leitura. Israel, que era Jacó, o terceiro patriarca, amava mais José do que os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que a todos, o odiavam, já que não lhe podiam falar pacificamente. Assim, José é um filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, preferido, filho amado, preferido, que os irmãos o odiavam. Já no final da leitura ele vai dizer que os irmãos vão vendê-lo, dizendo assim: é melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que diziam. Ao passarem os comerciantes medianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. E José, odiado pelos irmãos, é vendido por 20 moedas de prata. José do Egito é uma prefiguração da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, se fez homem no ventre da sempre Virgem Maria e se tornou um irmão nosso, e por ter assumido a nossa natureza. E os irmãos se revoltaram contra ele por inveja, por ele ser o filho preferido, o filho amado, o filho único do Pai, unigênito na sua natureza divina. O entregam por 30 moedas de prata, a partir da figura de Judas, e levam a Jesus à morte. Com José acontece algo semelhante. É por isso que o salmista vai dizer: um homem enviado à sua frente. José foi para o Egito. E depois de tantas peripécias que aconteceu na vida de José, ele se torna o vice-faraó. E depois, na terra dos seus irmãos, haverá uma grande fome. E os irmãos terão que pegar comida com José no Egito. E José será aquele que vai salvar os seus irmãos, aqueles irmãos que atentaram contra a sua vida e o venderam como escravo. Por isso José é a prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que foi morto pelos irmãos, mas a sua morte nos trouxe a salvação. Que nesta quaresma o nosso coração se abra para acolher esse amor misericordioso daquele que, sendo Deus, sendo o Filho de Deus, se tornou filho dos homens, para se tornando irmão de cada um de nós. Apesar das nossas resistências, apesar do nosso ódio, que levou à morte da cruz, ele ressuscitou e se tornou aquele que é o nosso Salvador. Que nesta quaresma o seu coração cresça
no conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da leitura das Sagradas Escrituras. E desta forma, concluiremos rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo que diz: Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviará à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Amém.